Olá, amados, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele está nos falando, que não adianta seguir segundo a vaidade mundana dos bens terrestres, porque só Deus salva da morte através de Cristo Jesus, o dom gratuito para que ninguém glorie em vossas obras. A Bíblia diz, não temas quando a casa engrandece, a sua glória engrandece. Porque quando for, não levará nada consigo. Salmos 49 nos fala sobre isso, porque conforme ele nos disse na mensagem anterior, quando diz que dificilmente um rico pode herdar o reino dos céus, e eles disseram, quem poderá se salvar? Jesus disse, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, tudo pode ao que crê, inclusive a ressurreição após a primeira morte. A saber, a segunda morte, a qual ele dirá, vinde benditos do meu Pai. E alguns rejeitarão, serão rejeitados, porque ele diz que até o ímpio há um propósito determinado, que não alcançará a salvação e a vida eterna, mas sim um rio que flui fogo. Salmos 49 fala sobre a vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte, Ouviste todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque me temerei eu nos dias maus, quando me cercas a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão de suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco, o bruto, deixam a outros seus bens. O seu pensamento interior é o que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia o homem que está com honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Esse é o caminho deles, é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá por não ter mais onde more. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem com a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendizesse a sua alma e os homens o louvam quanto faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Porque nós jamais devemos buscar honra, glória, porque Deus, aquele que busca para si, e quanto mais a de homens, a Bíblia diz, aquele que se ensoberbece, aquele que é orgulhoso, aquele que os olhos altivez, fala com arrogância,
Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Muito melhor perseverar sempre na humildade, coração submisso, humilhando diante de Deus. A Bíblia nos ensina até que, se for permissão de Deus, ao invés de prejudicar o próximo, é melhor ser prejudicado, né? Porque nós temos que amar até os inimigos, né? A Bíblia diz. Se baterem numa face, oferece a outras. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orem pelos seus adversários, né? Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Nós temos que compreender que ninguém é cumpridor para alcançar a salvação segundo a lei, segundo o entendimento desta era perversa, né? Jamais. Não se desvia do mal, está sempre tropeçando em vários pontos da lei e é cometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas pela graça sois salvos, pela graça sois cumpridores, né? Porque Cristo nos ensina a andar em conformidade aos mandamentos. O temor a Ele é o princípio da sabedoria, do qual o entendimento é desviar do mal, né? Sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele foge de nós. Nós jamais amoldamos segundo o padrão deste mundo, entendimento de próprios olhos, aonde que ainda se mova os lábios com louvor, com adoração, ela é falsa, ela não é sincera, porque ele não vê exteriormente como os homens vê. Ali quando o profeta Samuel vai ungir o rei Davi, e logo ele vê ali os primeiros filhos apresentados, Deus o disse: eu não vejo como vós os homens veem. Este já está reprovado, né? Até que chegou a vez de Davi e ele disse: pode ungir, este é aquele que eu escolhi. Assim nós andamos, né? Analisando sempre as atitudes, porque Ele nos conhece através das nossas atitudes. Nós temos que analisar a nossa conduta, porque cada um é medido segundo a sua conduta, né? Até pode que o homem queira nos julgar, queiram ser um falso depoente a nosso respeito, né? Fazer julgamentos, mas nós não importamos, porque nós sabemos, chegamos até Deus com ousadia pelo Espírito de Cristo, né? E quando nós analisamos a nossa própria conduta, porque a Bíblia diz não para examinar a vida do próximo, mas examine-se a si mesmo. Como está, né, o comportamento segundo o intento da mente e do coração, porque pode fazer muita coisa oculta diante aos homens, mas diante de Deus nada se esconde. Examine-se a si mesmo, né? Ele mesmo diz: hipócrita, por que não tira a trave do seu olho, ao invés de querer remover o cisco do irmão? Ele nos chamou para ser guias de cegos, né? Agora, guias de cego para trazer luz, né, àqueles que estão nas trevas. Agora, se aquele que está nas trevas, como pode ser guia de um cego? Ambos sucumbirão no mesmo buraco, né? No buraco que o fogo não se apaga. É necessário estar segundo a verdade, né? É necessário esvaziar-se do mundo, porque essa riqueza, né, para nós
Deus disse: utilize esse dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, os necessitados. Mas agora, se não tem zelo nem para com que aquilo que não é vosso, como podereis receber o galardão? Né? Muitos, embora aquilo que para Deus é abominável eles acham como estímulo, que é o ouro e a prata terreno, estão investindo no local errado, porque Deus nos ensina para investir no alto, no reino dos céus, né? O celeiro do alto, aquele que quando ele resolve abrir o celeiro para aqueles que andam segundo a sua fidelidade, ninguém fecha, né? Já aqueles que também a porta que ele fecha, ninguém abre, né? E a riqueza, aquilo que tem como estima, acaba ficando para outros, porque nada o acompanha, né, quando a primeira morte chega. Por isso que aqui ele diz, né, porque quando morre nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória de sua casa se engrandece. Nada adianta, né, porque o mais valioso que nós temos é aquele que pagou um alto preço ali na cruz, que ninguém consegue pagar a sua própria salvação e redimir a vida do próximo. Só há um mediador que fez isso. Só há um bom pastor e bispo de nossas almas que deu a vida por amor daqueles que permanecem sendo fiéis, né, assim como ele é fiel. E ele os conhece, e ele os aparta daqueles que andam na injustiça, ele nos aparta daqueles que seguem segundo Belial. Nós seguimos a Cristo. Ele nos aparta das trevas, porque nós somos luz, né? Nós estamos, às vezes, em meio àqueles que andam com as trevas para anunciar as verdades. Mas acerca dos escarnecedores e zombadores, ele é bem claro: não assente com eles, né? Porque jamais devemos ser influenciados segundo aqueles que andam conforme a mentira, né? Segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Aquele mesmo que quando os judeus ali o soltaram, né? E quis condenar aquele que o podia o salvar, o justo, o Tissadi, Cristo Jesus. E muitos atualmente, os não-judeus que dizem que são da sinagoga de Satanás, seguem vãs filosofias, né, doutrinas meramente humanas, algo que nada acrescenta e ainda leva a sua alma rumo à destruição e ainda tem desviado a muitos. E a palavra do nosso Senhor diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separe, né? Porque Deus acrescenta, é Ele que acrescenta, convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos, faz a purificação, e Ele acrescenta na unidade da fé. Mas muitos são os que têm distanciado, né? E será a recompensa, né, será como um castigo, porque como pode alguém que deve estar anunciando a verdade, né, para que as almas venham até Cristo, né, e estão, como Jesus dizia ali aos fariseus e muitos que tem hoje, ele dizia: vós sois aqueles que atravessam oceanos e fazem 2 vezes filhos do diabo do que vós, né? Porque estão na heresia, na hipocrisia, né? Na podridão. Não há libertação, não há cura, né? Estão sendo aprisionados, né? E aqueles que aceitam também essas doutrinas das profundezas, essas doutrinas meramente humanas, acaba sendo induzidos ao erro, né? E grande é a queda, porque nós temos que conhecer daquele que nós aprendemos. Quando nós falamos que seguimos a Cristo,
Nós sabemos de onde ele veio, o único que veio do alto, o pão da vida, que voltou ao alto dos céus. Todo aquele que conhece o seu Senhor, ele sabe, né, da onde ele veio e para onde ele foi. E assim, como seguidores dele, nós vamos, né? Ele nem já nos chama mais de Senhor, nos chama de amigo, porque ele disse: eu vos tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, né? E mais um dia seguindo o único bispo e bom pastor de nossas almas, que a Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem, cuja motivação, seu coração está no homem, que o coração faz muitos planos, mas é enganoso, não prevalece. Mas aqueles que seguem a Cristo Jesus, tudo pode ao que crê, né? Ele é vitorioso em Cristo Jesus, porque assim como ele venceu, nós já somos vencedores. O que está em nós é maior do que está no mundo, e ele já está condenado o que está no mundo. E nós temos a vitória, dias com abundância e rumos à salvação e à vida eterna. Que a gente persevere na fé do início ao fim. Que não permita que ninguém roube a coroa da vida. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.